O que é crononutrição? O que isso tem a ver com o tratamento nutricional do sobrepeso e da obesidade? E como aplicar isso na prática clínica do nutricionista? Eu sou Amanda Fernandes, eu sou nutricionista e criadora do método BDN, o método Bioquímica Descomplicada da Nutrição, em que o propósito é descomplicar a prática clínica do nutricionista, levando você a ter segurança no seu atendimento clínico. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, que é sobre a crononutrição, a cronobiologia. A crononutrição é a junção de dois universos. A nutrição propriamente dita associada à cronobiologia, ou seja, nós temos o universo da nutrição associada ao estudo dos ritmos biológicos. E quando a gente faz essa associação desses dois universos, nós temos a crononutrição. E responsável por formar a base dessa crononutrição, nós temos quem? Os ritmos biológicos, a nutrição do indivíduo e o metabolismo. Então, a gente faz a associação desses três itens para poder somar cronobiologia com a nutrição e aí a gente chega na crononutrição. Esse assunto, esse conteúdo está sendo cada vez mais abordado, cada vez mais falado. Nós temos muitos artigos científicos trazendo essa abordagem, explicando o que é a crononutrição, o que é a cronobiologia, o que são ritmos circadianos, e a gente vai começar por aí, sobre o que são ritmos circadianos, o que isso tem a ver com o tratamento nutricional do sobrepeso e da obesidade, como que a gente enxerga isso na prática. E para a gente entender a crononutrição, a gente primeiro precisa falar sobre ritmo circadiano ou ciclo circadiano. Esse termo é derivado do latim circadiem, tá? E o significado, né, a tradução literal desse termo é em torno de um dia, ou seja, é o que a gente analisa da rotina do nosso paciente, concorda? Quando a gente faz a anamnese, quando a gente faz um recordatório 24 horas, quando a gente investiga qual é a rotina do nosso paciente, o que é que ele faz durante o dia, qual é o horário que ele faz suas refeições, a gente já está fazendo uma análise desse perfil do ciclo circadiano. O ciclo circadiano quer dizer em torno de 24 horas, correto? Até aí, ok. Mas quem é que regula esse ciclo circadiano? Nós temos relógios periféricos, ou seja, tecidos, órgãos que estão distribuídos no nosso corpo. Nós temos o relógio central, que no caso é o sistema nervoso central, e nós temos também as conexões neurais e humorais. Significa que nós temos um relógio central, tá? E aí a gente pensa no sistema nervoso central. Os relógios periféricos, que está distribuído ao longo do nosso corpo, e as conexões neurais e humorais é quem faz essa conexão entre esses dois relógios biológicos. E quando a gente faz a ligação, faz o quebra-cabeça de associar o ritmo biológico com a nutrição e o metabolismo, as coisas vão clareando. Vamos pensar em um relógio comum, um relógio que a gente olha a hora, certo? É como se nós tivéssemos o relógio central, tá? Como se fosse a mecânica aqui do relógio, dentro de um relógio. Então, é ele que dá o compasso, certo? Nós temos, no caso, o relógio periférico. Seria se fosse, por exemplo, digamos que esse relógio aqui medisse minha temperatura corporal, o meu pulso, certo? Esse aqui não mede, mas digamos que esse aqui faça essa medida. Então, esse aqui, essa percepção de temperatura, de pulso, é como se fossem os relógios periféricos. E as conexões neurais e humorais é como se fosse a ligação entre a mecânica, aqui dentro do relógio, a central, tá?
e a mecânica da percepção periférica que esse relógio tem da minha temperatura, do meu pulso, e vai fazer o envio, né, dessas mensagens e receber também essa mensagem para poder traduzir e dizer o que está acontecendo. No ciclo circadiano, no relógio biológico, não é muito diferente da função de um relógio comum. A diferença é que é algo muito mais complexo, né? Nós somos seres muito complexos. E quando a gente fala em relógio biológico, é muito importante a gente lembrar de dois termos, de duas palavras. Nós precisamos lembrar do relógio síncrono e do relógio assíncrono. O que significa isso? Quando nós temos um relógio biológico com assincronia, significa que o meu relógio está com descompasso, não está tão regulado. É como se a bateria aqui do meu relógio começasse a falhar. E se ela começar a falhar, pode acabar atrasando a hora que eu vejo aqui no meu visor. Se ele medisse minha temperatura e meu pulso, poderia, né, me dar os valores errados do que realmente é, porque ele está no seu formato assíncrono, ou seja, ele não está funcionando como deveria. E neste caso aqui, que ele está funcionando, está verificando minha temperatura, meu pulso, tudo certo, então ele está com um compasso síncrono, ele está síncrono com o que realmente está acontecendo. Em relação ao tratamento do sobrepeso e da obesidade na prática clínica nutricional, nós temos que perceber se o nosso paciente está no formato assíncrono ou síncrono. Geralmente já chegam com o relógio biológico de forma assíncrona, de forma com que ele não está funcionando tão bem. Geralmente vem com horários desregulados da sua alimentação. E como que a gente enxerga essa assincronia na prática clínica? É quando você faz a pergunta, por exemplo, sobre como que está o sono do seu paciente. Quais são os horários das refeições que ele faz? É geralmente no mesmo horário ou vai variar muito? Como que está em relação à rotina de atividade física? Está fazendo? Não está fazendo? Tem uma rotina para isso? E geralmente nos pacientes com sobrepeso, com obesidade, esse relógio biológico está assíncrono, ele não está tão bem compassado. E é aí que entra a nossa atuação clínica para ajudar a regularizar esse relógio biológico. Então, perguntas sobre de como está o sono, de quais são os horários das refeições, qual é geralmente a rotina alimentar que o paciente tem, frequência, tudo isso vai interferir nesse ritmo biológico. A questão do sono é bem importante a gente perguntar. Tem alterações de sono? Tenho. Quais? Me conte como é, porque geralmente acontece uma dessas duas situações. A primeira é de que tem insônia, tem dificuldade para dormir e acaba ficando acordada por mais tempo. Então vai dormir já muito tarde, de madrugada. A outra situação é de até que consegue dormir, mas acaba acordando na madrugada. E esses dois comportamentos de ou perder o sono para dormir ou acordar de madrugada, em geral, leva a pessoa a querer consumir alimentos porque ela está acordada ou acordou. Então, pode gerar ali aquela sensação de fome, até mesmo a vontade de comer, até uma fome emocional, talvez nenhuma fome fisiológica em si. E isso altera o ritmo circadiano, o horário que era para estar dormindo, está comendo. E aí isso faz o quê? Altera o metabolismo, aumenta o balanço energético, vai para o balanço energético positivo e começa a acumular gordura e aumentar o peso. Então essas duas circunstâncias, elas são bem comuns, elas acontecem bastante e é bem interessante, bem importante mesmo, enquanto nós profissionais nutricionistas, perguntar como que está essa rotina do sono. E esse ciclo circadiano a gente consegue ajustar ou reprogramar, certo? Esses horários. E dois fatores principais relacionados à nossa profissão é ponto-chave para a gente conseguir regular esse ciclo circadiano, que são o comportamento alimentar
e o estado nutricional. Quando a gente consegue começar a fazer esses ajustes, a fazer essas melhorias, a gente vai conseguindo trazer esse relógio biológico para um formato mais síncrono, porque lembra que eu falei, no paciente com sobrepeso, com obesidade, o relógio biológico dele não está tão compassado, está bem alternado, fazendo com que haja alterações de metabolismo, alterações de comportamento alimentar, alterações do seu peso, alterações de humor, inclusive, e isso faz muita diferença, sim, no resultado, no processo, no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Eu vou mostrar agora para vocês um artigo científico em que tem uma figura que mostra exatamente essas coisas que eu estou comentando aqui nesse vídeo. Vai facilitar aqui a compreensão. Vamos aqui ver a tela do computador. Gente, olha só, nesse artigo aqui, que tem como título, traduzindo para o português, Crononutrição no manejo da diabetes. Esse artigo aqui, apesar da gente estar falando aqui sobre o tratamento do sobrepeso e da obesidade, mas a gente sabe que o diabetes muitas vezes vem ali no combo, vem no kit, ou até mesmo a resistência à insulina. E nesse artigo aqui nós temos uma figura que eu vou já mostrar a vocês, bem interessante, que a gente vê a questão do aumento do peso, tá certo? Esse artigo aqui foi publicado em 2020, ele é uma revista com o título Nutrição e Diabetes e é do grupo Nature, e nós vamos ver aqui o artigo. Ele está disponível, qualquer pessoa pode entrar, certo? E ler o artigo completo, mas eu vou passar direto aqui para a figura para mostrar para vocês. E nós temos essa imagem aqui, está na página 2 do artigo e é a figura 1. Nessa figura nós temos um esquema representativo dos fatores que afetam o ritmo circadiano, do sistema circadiano, certo? É o título da figura. E nós temos aqui nessa imagem esse ser humano, né, um homem aqui desenhado, em que nós temos diversas variantes, como a idade, o sono, o nível de trabalho, a vida social, fatores genéticos, o próprio ciclo do dia, né, claro e escuro, a etnicidade desse indivíduo. Todos esses fatores aqui são fatores que podem contribuir para mudanças, alterações do ritmo do relógio biológico. E a crononutrição, mais especificamente falando, nós vemos aqui nessa imagem. Então, nós temos o horário da alimentação e quais são os componentes e os nutrientes dos alimentos que são ingeridos. Então, aqui nós temos, né, vários alimentos aqui representados nessa figura, tanto alimentos mais saudáveis, como algumas frutas, vegetais, quanto também nós temos alguns alimentos que são mais calóricos, como pizza, sanduíches. E aqui o garfo, né, e essa colher representando a questão do horário associado ao ciclo do dia e da noite. Então, dependendo de como está a distribuição dessa crononutrição, ou seja, de como é que está o horário da alimentação desse indivíduo, de como está os tipos de alimentos escolhidos na sua alimentação, além de todos os seus fatores, né, individuais, como eu comentei aqui, isso vai alterar o ritmo circadiano. Ou seja, nós temos fatores que afetam o ritmo circadiano. E lembra que eu falei de síncrono e assíncrono? Então, o ritmo circadiano síncrono, nós temos aqui nessa parte de cima. Tem aqui essas ondas de forma mais síncrona. E esse resultado aqui significa um desfecho de saúde metabólica. Então, bom controle da glicose, o IMC adequado, massa muscular, o peso, né, adequado também, é o que essa figura aqui acima representa. Em contrapartida, se a gente olha aqui embaixo, ciclo circadiano desincronizado, ou seja, está assíncrono. Essa assincronia a gente consegue ver na própria linha que é vermelha já do artigo, em que tem alterações, ou seja, não é algo muito fluido, tem várias alterações, tem flutuações. E essas flutuações, esse ritmo circadiano assíncrono ou desincronizado, pode desencadear o quê? O diabetes tipo 2,
um descontrole no controle da glicose, levar ao diabetes. Então, quando a gente vai tratar o nosso paciente, é muito importante a gente investigar, fazer o recordatório 24 horas, por exemplo, certo? É uma das ferramentas que a gente tem para poder estar avaliando como está essa crononutrição. Também perguntar sobre a questão do sono, de como que é o comportamento alimentar desse indivíduo durante a noite, principalmente, tá certo? Então, a gente vai investigando de como que está esse ritmo. Quando a gente vai encaixando essas pecinhas desse quebra-cabeça, nosso tratamento, a nossa conduta vai sendo mais encaixada para o paciente, tá certo? Então vamos aqui fazer uma revisão. Nós vimos sobre o significado de crononutrição, de quais são os itens que compõem a crononutrição e qual é a base dele, ou seja, crononutrição, cronobiologia mais a nutrição e a base ali, os ritmos biológicos, conexões neurais e periféricas e o relógio periférico, tá? Nós vimos também no artigo uma figura que ilustra muito bem as coisas que eu vim comentando com vocês, que sim, a rotina, os hábitos alimentares fazem parte do ritmo de cada pessoa e as alterações nesse ritmo podem desencadear sincronia, que é o relógio funcionando muito bem, ou assincronia ou desincronia, que é o relógio desregulado. E essa desregulação pode desencadear, pode levar sim ao quadro do excesso de peso, de um diabetes, de alterações ali metabólicas. E como que a gente enxerga isso na prática? Fazendo uma boa anamnese, verificando o recordatório 24 horas, perguntando sobre o sono, perguntando sobre quais são os hábitos alimentares noturnos principalmente, porque uma das principais queixas que eu comentei é a alteração do sono, né? A insônia ou acorda no meio da madrugada e leva o indivíduo a querer comer. E geralmente são alimentos mais calóricos e esses alimentos vai levando a esse quadro de assincronia. E nós temos também que o comportamento alimentar e a nutrição, o estado nutricional em que aquele indivíduo se encontra são fatores que influenciam e também são influenciados no ritmo circadiano. Então, todos esses fatores a gente precisa enxergar bem no nosso paciente para ir montando o quebra-cabeça do tratamento de cada um deles. É interessante ressaltar que no global essas histórias se repetem, a história da insônia, da fome noturna, da fome emocional e a individualidade de horário de cada um é que a gente vai colocando ali literalmente à mesa para poder entender qual vai ser a nossa conduta, quais são os horários que a gente vai ajustar. E esse quebra-cabeça não é só o horário de dormir e de acordar. Esse quebra-cabeça envolve questões hormonais, questões humorais, tudo isso aí envolvendo como que vai ser levado esse tratamento, como é que vai ser conduzido esse processo. E lembre-se, o nosso paciente, o seu paciente, ele não vai ser um boneco, um robô que a gente consegue consertar, que é um dos erros, né, que a gente muitas vezes comete. Eu mesma já cometi muito desse erro de querer consertar, de querer entregar tudo de uma vez. E a gente não consegue resolver dessa maneira. Então, a gente vai fazendo ajustes na rotina, ajuste nos horários. Não adianta querer forçar o seu paciente a fazer refeições em horários que ele não está acostumado e horários muito diferentes do que ele vem fazendo. A gente vai literalmente ajustando, colocando o pingo nos is sem ter que mudar o alfabeto inteiro, certo? E aí o ritmo circadiano vem com esse olhar para a gente ver o dia da pessoa, a rotina dela, se aquela refeição que a gente está planejando, ela vai ser capaz de executar, ela vai ter tempo de fazer, se não vai. E aí a gente vai fazendo esses ajustes e, consequentemente, a gente vai ali melhorando o sono, vai melhorando um pouquinho, praticamente assim, 1% todos os dias, um pouquinho todos os dias, até a gente conseguir chegar
no resultado desejado. Então, Nutri, o vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui embaixo o link, tá certo? Para você poder acessar esse artigo na íntegra e poder ler, estudar, ter essa imagem aí pertinho com vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!